Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Richard e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho sobre otimização da manutenção para melhorar a produtividade e reduzir custos operacionais, do projeto Integrador 3. Os integrantes do grupo hoje são formados pela Adriana Godoy, Ângela Moraes, Bruno Soares, Márcio Leite, Richard Ribeiro e Tiago Ribeiro, dos polos de Botucatu, Capela do Alto, Tietê e Votorantim. Os tópicos a serem abordados aqui na apresentação basicamente vão ser esses, iniciando pela introdução, passando por justificativa, objetivos, enfim, até chegar aí na conclusão. Então, começando pela introdução, basicamente o objetivo do nosso trabalho, ele foi ver como era feita a gestão da manutenção na empresa Santana Embalagens, né, uma empresa voltada para o setor de madeiras e paletes. E falando um pouco sobre a gestão, ela é de suma importância para a competitividade da empresa no mercado, né? Tanto no seu segmento quanto para pares também. E o foco nessa empresa específico foi analisar como era a disponibilidade desses equipamentos e também aplicar alguns indicadores, como o OEE, que basicamente ele mede a eficiência global dos aparelhos, o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, então quanto tempo demora, né, para acontecer uma falha, e o MTTR, né, que ele acaba complementando o indicador MTBF, porque ele nos diz qual o tempo médio de reparo. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir as paradas, né, desses equipamentos e aumentar a produtividade. Então, esse trabalho ele avaliou as práticas de manutenção, né, e, obviamente, propor alguma melhoria para o processo da empresa. Falando um pouco sobre a justificativa desse trabalho, a manutenção industrial hoje ela é de suma importância, porque é ela quem garante o bom funcionamento das máquinas e equipamentos. E no caso da Santana Embalagem, qualquer falha, né, nesses equipamentos, eles geram atrasos e, consequentemente, o custo e comprometem a competitividade da empresa. Então, o nosso foco foi realmente de analisar como estava sendo feito o sistema de manutenção da empresa hoje, né, detectar possíveis gargalos e propor melhorias, além de analisar, né, com base nesses indicadores e também integrar a teoria com a prática. E por conta disso, nosso principal objetivo foi analisar como essa manutenção era feita dentro da empresa com base nesses indicadores e sempre visando aí reduzir falhas e aumentar a eficiência da empresa. E antes da gente partir para a metodologia do nosso trabalho, eu acredito que seja interessante fazermos uma revisão teórica sobre alguns temas. E iniciando sobre a manutenção no processo produtivo. Então, é uma manutenção extremamente importante, porque ela é quem vai nos ditar, né, o bom funcionamento de máquinas, equipamentos, instalações, etc. E isso acaba sendo muito importante para o contexto da empresa, porque é aqui que você acaba, né, reduzindo custos, aumentando a eficiência, a produtividade, porque se você tem uma máquina que ela quebra com uma certa frequência, obviamente isso vai atrapalhar todo o processo produtivo da empresa. Hoje existem basicamente três tipos de manutenção. Você tem a manutenção corretiva, que é onde você observa algum problema na máquina que já está atrapalhando a produção e você visa corrigi-lo. Você tem a manutenção preventiva, que basicamente é uma forma de você fazer uma manutenção da máquina antes dela quebrar, né? E isso diminui as chances de acontecer algum problema durante a produção. E você tem a manutenção preditiva, que basicamente ela visa aumentar a vida útil daquele maquinário, né? Seja por a troca de algum componente, de algum equipamento, etc. Além disso, é sempre importante você fazer a gestão dessas manutenções, né? Então, você tem várias formas de fazer isso, né? E a gestão ela é importante justamente para você ter um controle, né, um pouco maior na mão. Então, é sempre bom você utilizar esses indicadores de desempenho também. Então, é legal porque você faz a manutenção do processo, você tem vários tipos de processo e alguém para fazer a gestão disso, né? Mas é importante você sempre aplicar um indicador de desempenho para ter uma ideia mais macro do que está sendo feito e qual que é o resultado, né, obviamente, que isso está sendo gerado. Então, basicamente, a Santana Embalagens hoje, né, ela já tem um controle muito focado para os indicadores do MTBF, né, que ele reduz aí, na verdade, ele vê o tempo médio entre as falhas, e o MTTR, que é o tempo médio aí para reparo. E falando então um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho, então ele foi um estudo de caso, né, onde a gente analisou uma empresa, que no caso foi a Santana Embalagem, tivemos uma abordagem qualitativa e quantitativa, e o nosso objetivo principal ali era avaliar qual era o impacto
da gestão de manutenção, né, na produtividade e custos. Então, se isso tinha um impacto positivo ou um impacto negativo, né, conseguir mensurar quão negativo isso estava sendo e, obviamente, sempre que possível, né, identificar algum gargalo para conseguir entregar uma melhoria para a empresa. Então, as nossas técnicas aplicadas, né? Então, o que a gente fez para conseguir entender um pouco mais do contexto da empresa? Então, foram entrevistas com gestores e responsáveis pela manutenção, questionário com operadores e técnicos e uma observação direta também, né, de como era feita a rotina dessa manutenção, além da coleta de dados secundários, então por meio de relatórios, por meio de históricos, etc. Então, no final das contas, a gente acabou analisando 3 indicadores, né? Então, como eu disse nos slides anteriores, o indicador OEE, que basicamente ele mede a eficiência global dos equipamentos, o MTBF, que é o tempo médio entre as falhas, e o MTTR, que é o tempo médio para reparo. Então é interessante porque um indicador ele acaba complementando o outro. Enquanto um ele vê a eficiência das máquinas, um outro vê qual que é o tempo médio entre as falhas e qual que é o tempo médio para reparo. Porque você tendo essas 3 informações, você consegue ver quão eficiente essa máquina é, qual que é a frequência de falhas dela e como que funciona depois que ela falha, né? Qual que é o tempo para esse reparo. Então você consegue ver as 3 pontas aí nesses indicadores. Como referência, né, e até a título de comparação, a gente utilizou a NBR ISO 55000 e a NBR 5462, tá? Além aí também de boas práticas da literatura técnica. E basicamente o nosso resultado, né, era de fato identificar algumas falhas, melhorar os processos e propor ações estratégicas aí visando auxiliar a empresa. E com relação aos resultados obtidos, né, então basicamente a gente conseguiu uma eficiência melhor dos equipamentos. Então isso por alguns motivos, né? O primeiro foi uma redução dessas paradas não programadas e consequentemente um melhor desempenho desses ativos. A redução de custos operacionais e um menor gasto com manutenções corretivas e peças. O que é interessante porque quando você faz essa gestão de manutenção, né, principalmente voltado para manutenção preventiva e preditiva, você acaba reduzindo bastante a necessidade de fazer uma manutenção corretiva. E isso, né, por ser um custo muito inesperado e muitas vezes um custo alto, você acaba otimizando toda a operação. Então, é interessante também a gente situar, né, que é necessário, né, fazer um controle de estoque mais preciso. Então, no caso, a gente acabou encontrando algumas divergências entre saldo contábil e físico, né? E isso apenas reforçou a necessidade de a gente fazer esses ajustes melhores aí com o controle. E um ponto que é extremamente importante, né, que enfim, acaba se tornando bem relevante para preencher esses possíveis gargalos são por meio de treinamento. Então, uma equipe, quando ela tem, né, esses treinamentos para aplicação de boas práticas de manutenção, eles acabam tendo mais familiaridade com o tema, né, e consequentemente acabam otimizando bastante aí, né, a operação e também reduzir os gastos, de novo, com essas possíveis manutenções corretivas. E aqui está uma planilha que a gente acabou pegando lá referente ao estoque da empresa que mostram, né, essa diferença entre o saldo contábil e o físico. E a gente acabou fazendo, né, um gráfico em barras aqui também mostrando essa diferença. E assim é interessante porque basicamente todos os meses, com exceção de fevereiro, você acaba tendo, né, uma diferença negativa. Então isso aqui também acaba trazendo, né, alguns problemas para a empresa. Então, depois de toda essa análise, a gente acaba concluindo que a manutenção industrial ela é extremamente importante para a operação da empresa, porque ela eleva a eficiência de toda a operação. E isso, né, essa eficiência, esse aumento de eficiência, ela é basicamente por aumentar a produção da empresa, então ela acaba maximizando a produção e reduz os custos. E isso é interessante porque quando você tem uma maximização da produção, reduzindo esses custos, além de você trazer um benefício financeiro para a empresa, você acaba também tornando ela mais competitiva, né, no mercado. E ela acaba, né, tendo um benefício aí perante outras empresas do mesmo segmento. O estudo de caso, né, especificamente, revelou uma predominância de ações corretivas, então a gente percebia, né, a quebra de maquinários aí com uma certa frequência, e também uma ausência do monitoramento por indicadores, como o OEE, né, que ele vê aí basicamente a eficiência global das máquinas, o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, e o MTTR, que é o tempo médio de reparo. Então a gente vê um potencial, né, muito bom para trazer essa manutenção preventiva e preditiva e o uso também de tecnologias da indústria 4.0. Então a gente consegue concluir, né, que essa gestão estruturada, com indicadores, né, com essa tecnologia de capacitação, que são os treinamentos, ela é essencial para aumentar a produtividade da empresa, né, e focar também aí na melhoria contínua. Então esses são os integrantes do grupo.
e obrigado.